vou compartilhar a tela com vocês aqui, minha área de trabalho. Beleza. Então tá. Aula passada, não, né? Na prova, né? Eu cobrei alguma coisa com relação àqueles cálculos de usinagem, em relação à classificação de ferramentas, né? Alguns tiveram alguma confusão em relação a isso, mas acho que é porque talvez eu não tenha falado especificamente sobre uma classificação que existe em materiais para ferramentas de corte, que é que é a classificação ISO, né? E ela se aplica especificamente para ferramentas de metal duro, né? Então, o sistema, a classificação ISO, ela tem para ferramentas de metal duro essas classificação em cores aqui, né? Em letras também, né? P, M, K, N, S e H. E cada cor dessas, ela é referente a um material, uma composição, a um material de ferramenta, né? Dentro da classe de metal duro, que é para que é projetado para usinar determinados tipos de materiais, né? Por exemplo, a letra P é para aços de uma maneira geral, assim, né? Aços, tá? De maneira geral. A letra M é para aços mais endurecidos, né? Como aços inoxidáveis, tá? Apesar de que a letra P aqui pega um pouco de aços inoxidáveis também, dependendo da classe, a gente vai dar uma olhada nisso. A letra K para ferros fundidos, a letra N para não ferrosos, né? Para alumínio, latão, cobre, enfim. A letra S para ligas resistentes a alta temperatura, ligas de titânio, né? São ligas já, aí a gente já está falando em usinagem de aço rápido, por exemplo, né? Quando a gente trabalha com usinagem de matrizes, imagina a dificuldade para te usinar uma matriz de estampagem, né? Vai estampar uma peça, né, para fabricar uma peça e aquela forma, né, aquela matriz que vai receber o impacto ali, né, onde o material vai se deformar, né. Imagina a dureza que tem que ter naquele material, né, e aquela forma, aquela geometria da matriz ali, ela toda usinada, né, tem que cortar aquele material, né. Ele é um material normalmente, muitas vezes, de aço rápido. Então ele é um material que é o material que normalmente se usa aí em usinagem, né, o aço rápido. Mas imagina, então tu tem que usinar o aço rápido, né? Então tu tem que ter uma ferramenta bem superior em relação a propriedades mecânicas, né? Então essas ferramentas S aqui, elas já conseguem usinar esse tipo de material, né? E tem essa H aí que é para aços temperados, ferro fundido endurecido, enfim. Aí já são materiais superiores aí, né? Essas duas últimas aqui. Eu passei para vocês foi essa tabela aqui, né? Que é justamente aquela tabela de fresamento, né? De velocidade de corte. Então a gente tem dentro dos materiais da ISO P, né? A gente tem diversas níveis de dureza de ferramenta, né? Então aqui não é bem esse material aqui que eu quero, cara. Deixa eu ver no standard aqui, ó. Materiais para ferramentas de corte. Tinha esses livros aqui, eu vou insistir de novo neles. Materiais usados para ferramentas de corte. Aqui, ó. Aqui. Boa noite aí, boa noite. Eu tava com dificuldade no áudio aí. Opa.
Aqui, ó, né, usa azul ali, aqui o livro meio bagual aqui, né, do tempo lá em 1980, sei lá quando que é esse livro. Então, aqui é o P, né, em azul, né, então ele tem designações aqui, P0, P1, P10, P20, P30, né. Materiais a usinar, né, as resistências dos materiais, os tipos de materiais a ser usinados, né, e aplicações. Eu vou colocar isso aqui no material de vocês ali nos slides. Esse aqui tá melhor, tá mais interessante. Ó, então a gente tem uma classificação aí P30 azul, mas aqui tu já consegue pegar aços inoxidáveis, ó, né? Tornear, fresar, planar, o M, né? Aço fundido, cabo curto, aço austenítico, né? Aço inoxidável austenítico, aços austeníticos, ligas resistentes a alta temperatura, né? E aí vai. K normalmente para ferros fundidos, ferro cinzento muito duro, alumínio com alto silício, enfim. Aqui ele te indica também no lado, né? Vamos pegar essa P aqui. Quanto nessas classes mais em cima aqui, né? Ele indica uma velocidade de corte mais alta e um avanço menor, né? Para esses aços aqui para aços mais duros, ele indica uma velocidade de corte menor, mas um avanço, né? Um avanço maior, né? Então, ferramentas resistências. Então, quanto mais para cima, maior resistência ao desgaste tem a ferramenta, né? Mas menor a tenacidade da ferramenta. Então, dependendo do tipo de corte que tu fizer e tu precisar de um pouco de flexibilidade da tua ferramenta, tu perde, né? Então, quanto mais para baixo, mais tenaz a ferramenta é. Isso vai depender das condições de corte, né, que a gente estiver empregando. Mas é isso aí, depois eu vou colocar isso aqui nos slides ali que fica melhor. Mas isso aqui então é uma classificação ISO, para metal duro, tá? Grupo de metais duros, grupo de aplicação de metais duros para ferramentas ISO. Muito bem. Então a gente vai entrar num assunto aí que é que a gente chama de desgaste de ferramenta, né? E isso é um dos critérios aí que a gente vai ver na aula que vem, eu acho. Um dos critérios para determinação de velocidades econômicas, né? De máxima produtividade, né? Enfim, porque o que acontece na usinagem é que não adianta tu ter velocidade de corte, muita velocidade de corte, uma ferramenta de metal duro, por exemplo, que tu consegue atingir velocidade de corte mais alta. Não adianta tu ter, então, possibilidades de alta velocidade de corte. Desculpa, não adianta tu ter aumentar a tua velocidade de corte, aumentar, só que na medida que tu aumenta a tua velocidade de corte, tu aumenta os desgastes da tua ferramenta e tu começa a ter custos, tu está aumentando a tua produção com a velocidade de corte, mas tu começa a ter custos com as tuas ferramentas, né? Então isso tem um limite, tem um equilíbrio aí, né? Então, e esse equilíbrio ele está diretamente relacionado com desgastes de ferramenta. Porque na medida que tu tem um desgaste, tu tem dois problemas, né? Vamos ver se são dois, né? Mas tu tem primeiro trocar a ferramenta, né? É um custo. E essas ferramentas em alta produção, a gente está falando aí que elas vão trabalhar com um tempo aí de 10 minutos, 15 minutos,
sei lá, né, tempos de duração, dependendo da ferramenta, às vezes até menos, né? Então, uma delas é a troca de ferramenta, né? A segunda delas é tempo parado, né? Porque toda vez que tu precisa trocar uma ferramenta, tu tem que parar o teu processo, né? Então, então o desgaste da tua ferramenta te causa um problema de produtividade também, né? Tu para a tua produção para resolver o problema da tua ferramenta, né? Então é isso, né? Então esse tópico desgaste de ferramenta, ele é de extrema importância, né? Então hoje a gente vai ver assim os tipos de desgaste que acontecem, né? E os mecanismos que são causadores desses desgastes. Na aula que vem eu pretendo já falar sobre essas questões aí de tempo de vida de ferramenta, né? De custos de usinagem, já é algo mais, já para a gente ir encerrando essa função aqui de geometria definida, né? Ainda depois vou pincelar alguma coisa sobre geometria indefinida, sobre sobre aqueles processos não convencionais de usinagem, que eu não vou me apegar muito naquilo ali, não nos interessa tanto, né? Vamos dar uma pincelada para saber que existe, né? Que estão dentro dos processos de usinagem, enfim, mas não acho que não vale a pena se apegar naquilo, né? No livro de vocês tem uma unidade inteira, a unidade 3 é toda de processos não convencionais de usinagem, né? Não consegui entender aquilo. Por que tu perde toda uma unidade num negócio que tu não, sabe, não tem fundamento, assim, sabe? Tu poderia simplesmente passar rapidamente, assim, né? Não dedicar uma unidade inteira a processos não convencionais, né? Por exemplo, eletroerosão, processos eletroquímicos, processos ácidos, né? Químicos, né? Processos a laser, né? Isso são processos que são muito distintos um do outro, né? Dentro da usinagem, a usinagem convencional, o torneamento, o fresamento, a furação, né? Eles são eles são processos que tu estuda. Bom, velocidade de corte para torneamento é velocidade de corte para fresamento, é velocidade de corte para furação, né? Avanço é a mesma coisa, né? A geometria, né? A geometria da ferramenta, basicamente, ela tem os mesmos parâmetros, né? Então, são processos relativamente semelhantes, né? Muda alguma relação, né? Elas vão mudar na relação de interação com a peça. Na verdade, é a interação peça e ferramenta, né? Que muda de um processo para o outro, mas os princípios, assim, eles são muito próximos, são iguais, né? Na verdade. Então, já nos processos não convencionais, Tieto, bom, vamos estudar o laser, né? O laser é o laser, né, cara? A gente tem que pegar um livro de processos laser e estudar, né? Assim como processos de usinagem através de ácido, né? Remoção de material por ácido. Tu tem que te debruçar em cima dele. É muito específico, né? Então é mais interessante a gente citar eles e um princípio básico de funcionamento. E quem for trabalhar com isso, quem for tocar nesse assunto, aí aprofunda, né, cara? Aí vai ter que dar os pulos. Mas antes de dar os pulos em processos não convencionais, tu tem que fatalmente dominar processos convencionais, né? Então, mas beleza, então a gente vai. E aí eu estava falando do que a gente ia ver, né? A gente tem que ver ainda alguma coisa sobre rebolos, né? Sobre geometria não definida. E temos que ver também esses processos não convencionais, temos que dar uma pincelada em cima disso. E aí na última parte a gente encerra com o CNC, né? A gente exige um pouquinho mais de tempo, porque a gente fala sobre programação, né? Então a gente tem que aprender linguagem de programação, então isso requer um pouquinho mais de tempo. Mas é isso aí.
Mas mesmo assim, o CNC, antes de tu programar CNC, tu tem que saber usinagem convencional, né? Tu tem que saber os princípios da coisa, né? Senão não adianta tu aprender a programar, né? Aprender linguagem de programação se tu não conhece o fundamento da usinagem, né? Então, mas é isso aí, vai dar, no final vai dar tudo certo. Bueno. Desgaste de ferramenta, né? Então, primeiro desgaste, assim, primeiro tipo de desgaste é o tal do desgaste frontal ou de flanco, né? Que acontece no fronte da ferramenta, no flanco da ferramenta, que eu vou pegar um laserzinho aqui, ó, opções de ponteiro, pontador laser. Então a gente tem a ponta da ferramenta aqui, né? E essa aqui é uma ferramenta que possui essas três pontas, né? Três cunhas, né? De corte. E na ponta da ferramenta, então, é onde está o contato com a peça, onde tu está gerando o corte, tu começa a ter um atrito, né? No flanco da ferramenta, e o flanco, se a gente pegar um perfil de ferramenta de corte, né? E aqui está a peça. O flanco é justamente isso aqui, né? Essa região aqui, né? Essa região da ponta. Então, o que vai acontecer? Vai acontecer um desgaste natural e aí a gente vai ver os mecanismos depois. A gente vai falar sobre esses mecanismos, mas principalmente devido ao atrito, né? Que está acontecendo ali entre peça e ferramenta. E vai começar a desgastar essa ponta, né? Isso é um processo natural, né? Ainda tem outros mecanismos de desgaste frontal ou de flanco, né? Que é a aresta postiça de corte, que a gente já viu o que é isso, mas a gente vai falar dela mais em frente. Então aqui a gente tem uma imagem típica, né? De desgaste por desgaste de flanco, né? Por atrito, né? Atritando. Muito bem. E aí, se tu pegar uma peça, né? Usinando uma peça, onde tu tem aqui a tua ponta bem afiada, né? E tu tem uma geometria, uma dimensão, né? Uma dimensão esperada do teu eixo. Sei lá, estás usinando um eixo com um determinado diâmetro, né? E tu espera que aquele diâmetro esteja tu espera que o teu diâmetro esteja... Deixa eu só fazer uma coisinha aqui. Bem. Tu espera que o teu diâmetro esteja na medida, né? Tu tem alguma tolerância dimensional, enfim. E na medida que esse desgaste de flanco vai acontecendo, né? Tu vai comendo aquela ponta da tua ferramenta ali. O que está acontecendo? Se o teu carro porta-ferramenta está se deslocando, né? Paralelo ao eixo aqui, e a tua ponta está comendo, né? Só que o teu deslocamento lateral aqui, longitudinal, ele tá paralelo ao eixo, né? Ele é sempre igual. Então, na medida que tu vai comendo essa ponta, naturalmente vai tendo um desvio dimensional aqui, né? Então, a tua peça vai ter um problema dimensional, um desvio dimensional, né? E tu não quer isso, né? Porque tu imagina num processo de usinagem de alto rendimento, né? Tu tem que imagina tu começa a ter problema dimensional, a quantidade de retrabalho que tu vai ter, né? Então isso te causa um prejuízo, vamos dizer assim, né? Na tua produção. Então o que acontece é que tu tem que monitorar esse desgaste. Não só o desgaste de flanco, né? Mas os outros também que a gente vai ver. Mas a gente precisa monitorar esse desgaste. E aí entra uma questão dentro da avaliação de ferramentas, que é o tempo de vida de ferramenta. Então,
tu consegue, através de alguns estudos que a gente vai ver a aula que vem, determinar a vida da ferramenta, né? Então, existem os chamados critérios de vida da ferramenta, ou critério de final de vida da ferramenta, né? Que levam em conta esses desgastes. Então, quando tu está programando a tua usinagem, né, planejando a tua usinagem, tu leva isso em consideração, né, o tempo de vida esperado da tua ferramenta, para troca, né, ou a fiação, né, enfim. O tipo de desgaste que acontece é o chamado desgaste de cratera, né, que lá na tua superfície de saída, na superfície de saída da tua ferramenta, né, onde desliza o cavaco, né, onde escoa o cavaco, né, para sair do corte ali, da região do corte, começa a se formar uma cratera. E a gente vai ver alguns fenômenos, por que isso acontece, né, mas basicamente é o atrito entre o cavaco e a ferramenta, né? O cavaco e a ferramenta começam a atritar aqui o cavaco desliza sobre a superfície de saída e começa a gerar um fenômeno aqui que é essa cratera aqui, né? Gerar essa avaria aqui, né? Esse desgaste. E ela é problemática por alguns motivos, né? Uma delas é porque tu já tem tu começa a enfraquecer. Tu imagina que essa cratera começa a aumentar, aumentar, aumentar e se aproxima e aqui tu pode ver que tem um desgaste de flanco também, né? Tem é um desgaste natural da ferramenta, né? O desgaste de flanco. E na medida que se tu tem um desgaste excessivo de cratera, né? Que ele se desenvolva que ele se desenvolva mais rápido que o desenvolvimento aqui de flanco, né? Que o desgaste de flanco, tu vai chegar a um ponto que tu vai quebrar essa tua aresta de corte aqui, né? Tu vai fragilizar tanto essa ponta aqui, né? Essa aresta, que tu vai quebrar isso aqui. Aí tu vai ter uma superfície mais ou menos, um resultado mais ou menos parecido com esse. Então tu imagina, né? Numa usinagem de precisão, né? Numa usinagem que tu necessita de um acabamento, né? De superfícies, né? De uma precisão dimensional, tu tem uma geometria desse tipo aqui, totalmente descontrolada, né? Então esse é o problema, principal problema do desgaste de cratera, tu ter essa quebra aqui da tua ferramenta, né? Levar a tua ferramenta à quebra, né? Outro problema também é o chamado lascamento, né? Que é um arrancamento brusco assim de material na ponta da tua ferramenta, né? Então, em vez de tu aos poucos, né, ir desgastando a tua ferramenta, seja de cratera ou seja pelo flanco, aos poucos ir desgastando a ferramenta, na verdade tu tem um arrancamento aqui, né? Tens um arrancamento repentino, assim. Então, isso aqui também tu já destruiu totalmente a geometria da tua ferramenta, certo? Então, começam a aparecer problemas de vibração, problemas de aquecimento, problemas dimensionais, problemas de acabamento, e aí por aí vai, né? Então, quando tu tem uma ferramenta, por exemplo, uma cunha, um ângulo de cunha mal dimensionado, ou mal, na verdade, não mal dimensionado, né? A ferramenta ela está bem dimensionada, o que não está bem dimensionado é os teus parâmetros de corte, né? É o material que tu está usinando e o avanço, a velocidade, né? A profundidade de corte que tu selecionou para aquele tipo, né? Para aquele tipo de ferramenta. Então ela tem uma sobrecarga aqui, ela tem um ângulo de cunha pequeno, né? O ângulo de saída, o ângulo de folga dela talvez estejam um pouquinho acentuados, enfim, para o tipo de corte que tu está fazendo. Então há um arrancamento, né? Por fragilidade mesmo da tua aresta, né? Ou da tua cunha, né? Ops, de ponteiro. Então a gente chama de cunha, né? É,
se a gente pegar ali um desenho de uma seção transversal, né? Eita, nós. De uma seção transversal da nossa peça. Nosso ângulo de cunha, aqui tu tem um ângulo de saída, né? Nosso ângulo de saída, que a gente chama assim, eu acho, se não me engano. Aqui a gente tem um alfa, que é um ângulo de folga, né? Que é a folga que tu tem da tua peça. E aqui tu tem o teu beta, que é o ângulo de cunha, né? É a robustez da tua ferramenta, né? Outros problemas são deformação plástica, né? Então, se tu tem uma alta temperatura, se tu atinge no teu processo de usinagem, tu atinge uma alta temperatura, altas forças de corte, altas temperaturas, se o teu material não for, se a tua ferramenta não for adequada para aquele tipo de solicitação que tu está colocando, ela pode ter deformações plásticas, né? A temperatura, amolecimento de material, ela não tem tanta resistência. Ferramentas com resistência ao calor, né? Dureza a quente, né? Aquela propriedade que a gente viu lá, né? Se ela não tem uma dureza a quente adequada, ela pode ter problemas de deformação plástica, né? Também já te dá problemas de geometria aí. Outros problemas são trincas, né? Dois tipos de trincas, trincas devido à temperatura, devido a, na verdade, choques térmicos, né? Variações bruscas de temperatura, e também trincas devido a choques, por exemplo, né? Carregamento excessivo, choques, né? Onde tu tem trincas paralelas à aresta de corte, né? Trincas paralelas à aresta de corte. E as trincas térmicas são trincas perpendiculares à aresta de corte, né? São típicas de trincas térmicas, né? Aqui a gente tem uma imagem de microscópio de trincas devido a choques térmicos, né? Problemas com fluido de corte, né? Algum choque térmico devido ao fluido de corte, por exemplo. Variação da espessura do corte, corte interrompido, né? Corte interrompido no caso de choques, né? Para trincas mecânicas. Outro problema de avaria na ferramenta é a quebra, né? Então já é um problema de ajuste de usinagem total, né? Tu tem uma ferramenta que não está adaptada para aquilo que tu vai fazer, um choque, é uma ferramenta muito dura, por exemplo, não tolera choques, né? Não tolera nenhum tipo de geometria, mudanças bruscas de geometria que podem gerar choques, né? Cortes interrompidos, né? Então, entupimento de canais, né? Expulsão de cavaco, no caso de brocas, né? Na medida que tu tem um material muito duro e tu causa um problema de deflexão qualquer na tua ferramenta, provavelmente ela vai quebrar, né? Ferramentas cerâmicas são muito sensíveis a esse tipo de problema, né? E aí existem formas de tu medir isso, né? Aí tu vai ter uso tu consegue levar tua ferramenta ao microscópio e consegue medir isso, né? Na verdade, o teu projeto de ferramenta, né? Na verdade, tu vai fazer para ti, o desenvolvedor de ferramentas de corte, né? Ele vai, na verdade, fazer uma série de ensaios, né? Com diversos parâmetros, velocidade, avanço, né? Profundidade, tempo de corte, né? Material que tu está usinando, enfim.
e vai começar a avaliar uma série de ferramentas, né? Uma porrada de amostras, e vai começar a avaliar esses desgastes, né? Os desgastes que estão acontecendo. E vai te dar um tempo de vida de ferramenta, vai te indicar um tempo de vida para a ferramenta de corte, baseado em parâmetros, né? Mas o que acontece é que às vezes tu pode estar tendo algum problema inesperado no teu processo e não sabe o que está acontecendo, né? Então tem que levar a tua ferramenta no microscópio para ver o que está acontecendo. Bom, eu estou tendo desgastes excessivos de flanco, por exemplo, né? Ele está desgastando antes do esperado, né? Eu esperava que ele fosse desgastar bem depois, né? Então o que está acontecendo? Então eu vou ter que revisar meu processo, né? Revisar meus parâmetros de corte para ver o porquê que está acontecendo um desgaste de flanco excessivo, né? Então eu vou ter, ele chama aqui de VB, né? VB, o desgaste de flanco. Eu vou ter um microscópio com uma escala, né? Em micrômetros aqui, mas eu vou conseguir através do microscópio, do software do microscópio, medir isso, esse desgaste de flanco. E eu vou ter um VB máximo aqui, isso vai estar definido, né? Em processo. Aliás, vai estar definido no critério de final de vida da minha ferramenta, né? Bom, eu vou desgastar minha ferramenta até tanto, né? Passando disso, tu começa a ter problemas dimensionais, por exemplo, né? Então eu vou no microscópio e consigo medir esse desgaste de flanco, VB, né? E assim como consigo medir crateras também, né? Desgastes de crateras. Então eu não posso deixar minha cratera crescer muito até fragilizar a ponta da minha ferramenta, né? Então eu tenho que medir essa cratera, eu tenho que ou monitorar o que está acontecendo, né? E aí vou medir ela através desses parâmetros aqui, que é a distância, por exemplo, né? A distância dessa região da cratera aqui, da parte mais interna da ferramenta até a aresta de corte, né? É uma medida que eu tenho, é um parâmetro que eu tenho, né? A profundidade da minha cratera também é um outro parâmetro, né? E a medida do centro da minha cratera até a aresta de corte também é um outro parâmetro, né? Então são essas três medidas de medição de cratera que tu tem, né? E aqui o VB é um outro parâmetro de medida, que é o desgaste flanco, tá? E aqui tu vai ter também, tu pode trabalhar com VB máximo, né? Porque tu vai ter, claro, um desgaste irregular. Aqui, por exemplo, nessa figura, tu tem um desgaste irregular, né? Ele tem um tamanho aqui, mas tem um tamanho mais na ponta da ferramenta, enfim, então tu vai ter adotar critérios. Por exemplo, tu pode trabalhar com um VB médio, né, um desgaste médio da tua ferramenta, ou adotar um critério de não, um desgaste máximo, né? Vou pegar uma medida um máximo aqui esse caso aqui, por exemplo, ele pegou essa maior medida aqui, ó, me parece, né? Ele pegou essa maior medida de desgaste e determinou, bom, 15 milímetros, micrômetros, né? Então aí vai depender dos critérios que tu vai adotar no teu processo, né? Pode ser um VB médio ou um VB máximo, né? Um desgaste máximo ali de aresta, de flanco, na verdade. Então é isso, basicamente são esses mecanismos aqui, né? São desgastes de flanco, né? Desgastes de cratera, lascamento, deformação plástica, trincas por temperatura e por esforços mecânicos, quebra da ferramenta, né? E aí a gente vai falar a medição, né? Medição desses desgastes. E aí a gente falando um pouco dos mecanismos, né? De como é que acontece esses desgastes, né? Um que é bastante importante é o que a gente chama de aresta postiça de corte. Eu acredito que eu já devo ter falado isso para vocês lá em processo de formação de cavaco, né? A gente tem um fenômeno que acontece na superfície da ferramenta ali, logo na aresta, na aresta e logo no início da superfície de saída,
que é a formação de aresta postiça, né? E o que é isso, né? Que são, na verdade, são parcelas, né, de material, essa aresta postiça de corte que começa por parcelas de material da tua peça que tu está usinando, né? Ela começa a deslizar pela superfície de saída. Só que esse deslizamento, ele envolve aqui, tu tem um atrito, né? Tu tem uma rugosidade aqui, e vai começar por pressão e temperatura, vai começar a se aderir, vai começar a acontecer um processo de adesão de material da peça, de material da peça, em cima da tua saída, da superfície de saída. Vai formar um processo, não sei se você já ouviu falar desse termo, mas um caldeamento, né? Vai caldear essa, tipo, vai acontecer um processo de soldagem aqui, né? Aqui na tua superfície, vai começar a se acumular material. E isso, a gente pensar um pouco, né? Essa parte de baixo do cavaco, que é justamente a parte que está em contato com a aresta com a superfície de saída, ela é um material puro, né? Ela é um material assim que está saindo do interior da peça, né? Então ela não tem nenhum contato com óxidos ou, enfim, ela é um material puro ali, né? E que ela é altamente reativa, né? Então ela vai ter alguns processos de troca química aqui que vão favorecer esse caldeamento, essas reações aqui com a tua superfície de saída. E principalmente devido ao atrito, né? Atrito que gera atrito, esforço e calor, né? Basicamente esses três que está acontecendo aqui. E aí acontece um fenômeno que é fundamental, que é o encruamento, porque quando aderir material aqui na tua superfície de saída, naturalmente o outro material que tá passando em cima dessa aresta postiça de corte está deformando a aresta postiça de corte, né? Então ela tem uma deformação, ela sofre um encruamento, né? Porque o que acontece? A aresta postiça de corte, ela toma as vezes da aresta de corte, ela começa a cortar o material, é ela que começa a cortar o material, né? Não é mais a tua ferramenta, mas sim a aresta postiça que tá usinando. E ela vai sofrer uma deformação, vai sofrer um encruamento e vai endurecer, né? E assim a coisa vai andando até que um belo momento ela vai ser arrancada dali, né? Ela vai ser arrancada. O que está acontecendo? A peça está girando, né, para baixo, aqui, movimento de corte, né? Movimento de corte para baixo. Parte dessa aresta postiça vai se partir, né? Vai se partir e ela pode levar um pedaço do teu flanco junto. Ela pode se partir aqui. Eu vou colocar uma partida aqui, ó. Ela pode levar um pedaço do teu flanco junto e pode ainda se aderir à tua peça, né? Então ocorre dois problemas aí, né? Quando ela se rompe, quando essa aresta de postiça de corte, em algum momento do corte se romper, ela vai levar junto, vai sair junto o flanco, então ela vai ajudar no desgaste de flanco e ainda vai se aderir na tua peça. Vai ter uma adesão de material na tua peça, né? E o restante, quando se soltar, vai sair junto com o cavaco, né? Vai embora com o cavaco. Então, a aresta postiça de corte, ela tem essa capacidade aí de arrancamento de material na ponta da ferramenta aqui, né? E ela é um problema, né? Ela, na verdade, ele é um problema. E o teu desgaste, por exemplo, se a gente analisar essa figura aqui, esse tipo de desgaste
tipo de desgaste aqui aproximadamente paralelo ao teu movimento de corte, ele é um desgaste natural da tua ferramenta, que provavelmente não tem aresta postiça envolvida. Mas na medida que tu tem um desgaste de flanco muito inclinado, né, isso já é um sintoma clássico de desgaste por aresta postiça de corte. E essa formação é muito rápida, né? Isso é muito rápido que acontece. Então essa é uma característica, né? Essa inclinação aqui do teu desgaste, né? Essa tua marca de desgaste aqui, essa tua forma de desgaste de flanco, né? Essa aqui com aresta postiça arrancando, quebrando o material, e essa aqui um pouco quase paralela com o movimento de corte, ela já é um desgaste mais já é um desgaste natural da ferramenta, né? Devido ao atrito. Então, e essa parte do encroamento, quando eu digo que o encroamento ele é fundamental nesse processo, é porque se eu tenho, então, uma aresta postiça de corte sendo deformada, né? Sendo deformada e sendo encroada e endurecendo, é porque eu tenho condições de temperatura e pressão ali para isso, né? Ou seja, eu tenho relativa baixa temperatura, né? Ou seja, há um trabalho a frio, né? Abaixo da temperatura de recristalização, né? Então eu tenho velocidades de corte, né? Ó, desgaste, o VB, ó, desgaste flanco, VB, desgaste flanco, cavaco contínuo com aresta postiça crescente. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho uma velocidade de corte crítica aqui, onde eu tenho muito desgaste de flanco acontecendo na minha ferramenta, né? Eu fiz teste em várias ferramentas aqui, usando os mesmos parâmetros, né? Por exemplo, aqui nessa faixa de velocidade de corte, né? Então eu tenho muito desgaste de flanco devido à aresta postiça de corte nessa faixa de velocidade. Ou seja, eu tenho eu dou condições de temperatura e pressão para haver um encroamento ali. Agora, se eu aumentar minha velocidade de corte e aumentar minha temperatura, eu caio ou seja, eu aumento a minha velocidade de corte e o meu desgaste de flanco diminui. Por quê? Porque eu estou evitando a aresta postiça de corte. E como é que eu estou evitando isso? Eu estou aumentando a minha velocidade de corte, eu estou aumentando a minha temperatura de corte, e se eu conseguir atingir uma temperatura superior à temperatura de recristalização, o material não vai encroar, ele vai endurecer. É um trabalho a quente. Não sei se vocês já estudaram isso, trabalho a quente, trabalho a frio, acho que sim. Então, se eu atingir uma temperatura de corte acima da temperatura de recristalização, ou um trabalho a quente, eu vou evitar a minha formação de aresta postiça de corte, porque a questão, o critério fundamental da formação desse fenômeno é o encroamento, né? Ele endurecer. E aí, a partir daqui, eu tenho só um desgaste de flanco devido ao desgaste natural do atrito, né? Isso aí não tem como evitar, né? Óbvio, né? Então, aumentar a minha velocidade de corte significa ir ao encontro da vida da minha ferramenta, né? Se alguém não estiver entendendo alguma coisa, pode parar e a gente revisa. A abrasão, basicamente, né? Outro mecanismo de desgaste, né? Esse é o primeiro mecanismo que eu falei, a aresta postiça de corte. O outro mecanismo é a abrasão, né? Que na verdade nada mais é do que o atrito. Então eu vou ter atrito no flanco da ferramenta, né? Desgaste frontal, e vou ter desgaste de caratera também, né? Lá na minha superfície de saída, né? Devido ao atrito do cavaco com a minha superfície de saída. Porém, esse fenômeno aqui de abrasão, a abrasão mecânica, ela é
ela é mais influente, né? Ela é mais influente no meu desgaste frontal, né? Ela é mais problemática. Ela é mais problemática. Ela é mais problemática porque, primeiro, a gente está... É o flanco, né? É o frontal da ferra que está em contato com a peça direta, né? E a minha superfície de saída está em contato com o meu cavaco, que é um material muito mais flexível, muito mais dúctil, né? Então há naturalmente ali um desgaste maior no teu flanco devido ao atrito, né? Abrasão mecânica. O desgaste pela abrasão, o desgaste pela abrasão é incentivado pela presença de partículas duras na peça, né? Pode acontecer. Regiões da peça mais no interior da peça mais duras, né? E pela temperatura de corte. Por isso a importância da dureza a quente, né? Quanto mais dureza a quente tiver o meu material, quanto mais duro for minha ferramenta de corte, mais resistente à abrasão ela vai ser. Aí a adesão é justamente a adesão a esse fenômeno que a gente estava falando da aresta postiça de corte, né? É o mecanismo de caldeamento ali na tua superfície de saída, tá? Que a gente já falou. Aí temos o mecanismo de difusão, né? Esse é um mecanismo interessante, você já deve ter estudado isso lá em Ciência dos Materiais, o mecanismo de difusão, né? E ele é um processo a difusão ele é um processo de movimentação atômica no estado sólido, vamos dizer assim, né? Se um material tem afinidade química, se os elementos químicos, né, os átomos de um material têm afinidade com átomos de outro material, e a gente encostar um no outro e dar energia suficiente, né, por exemplo, um pouco de pressão e um pouco de temperatura, eles vão começar a migrar de um material para o outro, né? É o caso clássico do níquel e do cromo, né? Aliás, do cobre e do níquel. Não sei se vocês se lembram, mas se eu tiver aqui uma peça de cobre e uma peça de níquel, a famosa liga cobre-níquel, né? E eu aplicar uma pressão e temperatura aqui, né? Pressão e temperatura. Nessa região, o que vai acontecer? Átomos de cobre vão migrar até um certo ponto, né? E átomos de níquel vão migrar até certo ponto, né? Por difusão. Não está nem no estado sólido, a gente está falando no estado sólido, né? Só dá energia suficiente para eles, para os átomos, né? Dá um pouco de energia para os átomos, suficiente para eles conseguirem romper essas forças de ligação aqui, e eles vão formar uma liga aqui cobre-níquel, por exemplo, né? Então isso é difusão. Então aqui tu tem níquel, aqui tu tem cobre, e aqui no meio, aqui num intervalo aqui, tu tem uma liga cobre-níquel. E aí tem todos aqueles mecanismos substitucionais, né, de movimentação atômica. E basicamente isso é o que é a difusão, né? Então, se a minha ferramenta tem afinidade química com a minha peça, provavelmente vai dar zebra. Por exemplo, eu jamais posso usinar materiais ferrosos com diamante, com ferramentas de diamante. Porque o diamante, carbono, né, uma organização cristalina de carbono,
tem afinidade com o ferro, né? O carbono tem afinidade com o ferro. Se eu começar a usinar ligas ferrosas com diamante, por mais duro que seja o diamante, que é o material mais duro na natureza, que corta qualquer negócio, menos o ferro, né? Porque ele vai começar a se desgastar, né? Por difusão, vai começar a rolar uma afinidade química ali e vai se desmanchar a ferramenta, né? Então isso é difusão. E essa é uma ela é um mecanismo clássico de cratera, né? De formação de cratera, né? Na tua ferramenta, que onde tu tem ali uma superfície ali, uma superfície em contato com a tua, o cavaco deslizando sobre a tua superfície de saída. Tá? Outro, mecanismo de desgaste é a oxidação, né? Então tu tem flancos aqui, ó, tu tem um desgaste de flanco e às vezes na extremidade aqui nessa extremidade aqui, ó, tu tem esse desgaste por um entalhe aqui, né? Tu tem o teu desgaste de flanco se desenvolvendo e aqui tu tem um entalhe. Justamente é no limite aqui, provavelmente aqui está o limite da tua peça, né? Da tua profundidade de corte, né? Então tu tem um desgaste por entalhe, provavelmente devido à oxidação. Em ferramentas de metal duro, né, que tem tungstênio e cobalto, que a gente já viu lá, né, nos materiais para ferramentas de corte, eles em contato, eles têm a tendência, né, se tu tem um ambiente de alta temperatura e um ambiente com água e oxigênio, né, que é justamente na parte de fora aqui, porque essa parte está enterrada na peça, né? Agora essa parte aqui que está saindo para fora da peça aqui, que é a parte, né, que é o limite da tua profundidade de corte, ela está exposta ao ar e ela está exposta também a um fluido de corte, que basicamente pode ser, às vezes pode ter água no teu fluido de corte, e tu está exposto também à temperatura. Então, principalmente ligas de tungstênio e cobalto formam filmes óxidos em cima da tua ferramenta e eles vão ser arrancados com o processo, né? Então, normalmente, ferramentas de metal duro, o corte é a seco, né? A não ser que tu tenha um fluido de corte, né? Um fluido de corte adequado, né? Um antioxidante, tá? Ou ainda uma cobertura de óxido de alumínio, né? Um revestimento de óxido de alumínio, né? Para evitar oxidação, certo? Esse é um outro mecanismo também de desgaste. Então, basicamente, o desgaste de flanco é abrasão, né? Atrito, né? Desgaste de flanco. Desgaste por flanco é atrito. E também pelo cisalhamento da aresta postiça de corte. O desgaste de cratera vem pela difusão. E o desgaste de entalhe, que é aquele que a gente viu ali, esse por último, é principalmente a oxidação. Então, na verdade, o que acontece, né? Tu tem que ver o teu mecanismo de desgaste. Vou voltar aqui. Analisar o teu mecanismo de desgaste e ver se aquele desgaste está
é previsível ou não, né? Por exemplo, um desgaste de flanco é previsível, né, dentro de um determinado tempo. Se há um desgaste de flanco excessivo, algum problema tem, né? E aí a gente tem que investigar como é que é o mecanismo de desgaste esse tipo de desgaste de flanco, né? O que pode estar acontecendo, né? Pode estar acontecendo gume postiço, beleza? Então o que a gente tem que fazer para eliminar o gume postiço, né? Então começa uma série de análises, né? Se tu tem, por exemplo, desgastes, tens deformação plástica, por exemplo, na tua, tá notando que a tua ferramenta tem deformação plástica, né? Então, tu tem que a tua ferramenta provavelmente não está adequada àquele material que tu está usando ou não está adequado aos teus parâmetros de corte, né? Que tu escolheu. Tá? Se estão havendo trincas, está havendo problemas de choque térmico. De repente eu tenho que eliminar meu fluido de corte, né? Se está havendo quebra, provavelmente o meu set de máquina, né, meus parâmetros de corte, eles estão muito agressivos para minha, para minha peça, ou simplesmente a minha peça é muito dura em relação à minha ferramenta, né? Essa começa a entrar uma série de detalhes aí complexos, né? Então, uma forma aqui, algo interessante aqui, é o seguinte, ó, desgastes de flanco, né? Possíveis causas do desgaste de flanco, né? Velocidade de corte muito alta ou muito baixa. Claro que quanto mais velocidade de corte eu tiver, mais o meu fenômeno de atrito, né? Mais abrasão, isso é natural, né? Mas também velocidades de corte muito baixas, eu tenho a aresta postiça de corte, APC aqui que ele chamou. Tá? Então eu tenho que ter algo intermediário, né? Desgaste de flanco, resistência ou desgaste insuficiente da ferramenta, né? A minha ferramenta não tem resistência ao desgaste, né? Em relação à peça que eu tô usinando, né? Abrasão é o fenômeno, né? Que acontece o desgaste de flanco principal, né? E aresta postiça de corte. Possíveis causas do desgaste de flanco, né? Ações para minimização, né? Redução da velocidade de corte, né? Se eu tenho, por exemplo, um desgaste por abrasão muito alto, né? O atrito tá, e a gente viu que a gente tem como reconhecer se é uma abrasão natural, né? Um processo de desgaste de flanco natural por abrasão, ou se é um desgaste de flanco por aresta postiça de corte, né? Então, se não é um desgaste por aresta postiça de corte, e eu estou com o flanco desgastado muito rapidamente, então se eu reduzir a minha velocidade de corte, eu reduzo a minha abrasão, né? Reduzo o meu atrito e eu prolongo um pouco mais a minha ferramenta, né? Seleção de classe de ferramenta mais resistência ao desgaste, né? Aí entra naquelas classes de ferramentas que a gente estava vendo, se for metal duro, né? Aumento da velocidade de corte e o desgaste aumento da velocidade de corte se o desgaste for causado por aresta postiça de corte. Se tu concluiu que a aresta postiça de corte está acontecendo, então tu aumenta a velocidade de corte para a gente conseguir entrar naquela zona acima da temperatura de recristalização da aresta postiça. Entalhe, né, desgaste do entalhe, né, oxidação, provavelmente, né, seleção do fluido de corte com agente antioxidantes, redução da velocidade de corte. Claro, para não acontecer temperaturas, né, muito altas, né, temperaturas muito altas possibilita reações químicas muito altas, né, muito rápidas, né. Desgaste de cratera, fenômeno possível de fusão, né? Seleção da classe da ferramenta que possua cobertura de óxido de alumínio. Então tu faz um revestimento tu tem uma afinidade química entre o material da peça e o material da ferramenta, então tu usa um revestimento para reduzir claro, fazer uma capa protetiva, né?
Deformação plástica, né? Altas temperaturas combinadas com altas pressões na região de corte. Então, alta temperatura combinada com alta pressão, né? Então, seleção da classe da ferramenta com maior dureza quente ou redução da velocidade de corte, né? Trincas de origem mecânica, variação excessiva de esforços na aresta de corte, né? Sim, trincas por pancada, né? Variação excessiva de esforço na aresta de corte. Tu está fazendo um esforço repetitivo, né? Na tua ferramenta, ela está um esforço cíclico muito elevado. Seleção de uma classe de ferramenta mais tenaz, né? Então, se tu tem esse problema, se tu tem uma variação excessiva de corte, de esforço de corte, por mudança de geometria muito frequente, enfim, tu tem que buscar uma ferramenta com mais tenacidade, né? Não pode ser uma ferramenta tão dura, busca mais uma ferramenta mais tenaz, né? Redução do avanço, né? Suavização do primeiro contato com a ferramenta, suavização do primeiro contato da ferramenta com a peça, né? Isso acontece muito no fresamento. Se tu tá fazendo um processo de fresamento, né? A tua fresa saiu da peça para tomar uma posição e tu está trabalhando com avanços muito altos, né? Então, quando ela tocar a peça, ela vai dar uma pancada, né? Então, essa suavização do primeiro contato. Então, tu pode regular, se for um CNC, regula um avanço leve na entrada da peça, né? Na entrada e depois toca avanço, né? Trincas de origem térmica, excessiva variação de temperatura, seleção de classe de ferramenta mais tenaz, né? É uma trinca, né? Trincas a gente sabe que são um material mais suscetível, quanto mais duro o material, mais suscetível à trinca ele é, né? Quanto mais tenaz é o teu material, menos suscetível à trinca, né? Então, classe de ferramenta mais tenaz, né? Aplicação de fluido de corte em abundância ou não aplicação, né? O que isso quer dizer? Quer dizer que se eu tenho trincas térmicas na minha ferramenta de corte, pode estar acontecendo ou que o meu fluido de corte não está acessando a minha região de corte de forma adequada, né? E acessa de vez em quando, por exemplo, assim, ele está cortando, teu material está cortando, o fluido de corte não está acessando de forma adequada a região do corte, né? E daqui a pouco tu para o corte, afasta a ferramenta e o fluido de corte jorra na ferramenta. Então tu tem né? Tu tem um choque térmico ali. E se o teu material de ferramenta não for suscetível a isso, né? Pode ter esse problema de trinca, né? Ou abundância na aplicação, né? Então, se tu não está tendo, então, aliás, então é isso que eu estava falando, né? Ou tu pode não estar com quantidade suficiente de fluido de corte, que ele não atinge a região de corte, então tu tem que busca uma abundância maior de fluido de corte, né? Isso tem que rever, porque fluido de corte é um problema, né? Problema ambiental, de descarte, é um saco, uma sujeira, né? Ou, ou não aplicação, né? Não usar fluido de corte, né? Então, a tua ferramenta vai estar sempre quente, né? Enfim. Lascamentos, né? Classe de ferramenta muito frágil, escolhesse uma ferramenta errada para aquela operação. Geometria de ferramenta muito fraca, tua cunha muito fraca, né? Choque com a peça, né? Pode acontecer também, né? Uma pancada. Então, ações para eliminar ou minimizar o efeito. Seleção de classe de ferramenta mais tenaz, né? Devido aos choques, claro. Aumento do ângulo de ponta, né? Aumenta a robustez da tua ferramenta, da cunha da tua ferramenta, né? E suavização do primeiro contato, né? Aqui a gente tem alguns fenômenos aqui que são mais presentes, né? A tua temperatura de corte vai aumentando, a tua velocidade de corte, avanço, por exemplo, vão aumentando, né? Então, naturalmente, a tua temperatura de corte aumenta. Então, vamos pensar em temperatura de corte.
né? E o teu desgaste, o teu eixo Y aqui é o desgaste de ferramenta. Então, em temperaturas de corte mais baixas, né, tu tem desgaste por abrasão, né, que ele vai ser sempre, ou quase sempre, a maior parcela do teu desgaste, né, mas tu pode haver adesão também, que no caso aqui são temperaturas de corte mais baixas, ou então aqui são regiões de formação de gume postiço, por exemplo, né. Na medida que tu aumenta a tua temperatura de corte, a tua adesão já despenca, né? Já cai. Mas, em contrapartida, na medida que tu aumenta a tua temperatura de corte, tu começa a possibilitar outros fenômenos, que é a oxidação e a difusão, né? Tu começa a dar temperatura suficiente para esses fenômenos acontecerem, né? Então, a coisa, quando, quando o projeto, né, o planejamento de usinagem, ele é fino, né? Ele é de alto rendimento, né? São uma série de fatores aí que influenciam no ajuste do negócio, né? É bem complexo. Então, aqui a gente tem essa figura que... Bom, essa aqui é a abrasão, né? Essa aqui é a abrasão, né? A abrasão presente em todas as faixas de, de temperatura, né? A adesão diminui com a temperatura de corte e começa a surgir aqui esse processo de oxidação, né, e difusão. Então é isso aí. Bom, isso aí então, materiais para ferramentas de corte. Tá? Aula que vem a gente fala sobre... vamos voltar nesse assunto de desgaste, mas vamos falar mais na questão de vida da ferramenta, né? Vamos trabalhar mais nesse aspecto e vamos ver se vai ser possível, acho que sim, já encaixar um assunto aí de tempos de usinagem, custos, enfim, né? E aí a vida da ferramenta está diretamente relacionada. Tá? Alguma dúvida, algum comentário, alguma sugestão, enfim? Acho que está tranquilo, professor. Tá de boa. Tu vai postar esse slide aí, professor, no AVA? Vou postar. Beleza. E essa gravação também, tá? Até vou parar a gravação aqui. Não fica muito grande.